Olá, eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de Educação Financeira. Se você fica se perguntando também por que tudo é tão caro no Brasil, por que um carro popular aqui custa 5, 6, até 10 vezes mais caro do que outros grandes países do mundo, se o celular que você gostaria de ter custa o equivalente a um carro usado, se você chega no supermercado ou numa loja de brinquedos e se assusta com o preço de cada item, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar por que tudo é tão caro no Brasil. Talvez, para entendermos por que tudo é tão caro no Brasil, nós devêssemos separar esse vídeo em vários tópicos. O primeiro tópico é: tudo é tão caro no Brasil porque nós pagamos muitos impostos. Os tributos, que nós podemos chamar de impostos, taxas e contribuições, incidem direta ou indiretamente sobre a sua renda, sobre o seu patrimônio, a sua propriedade e sobre o seu consumo. O nosso país tributa essencialmente o nosso consumo. Então, as pessoas que ganham menos, aquelas pessoas que têm um salário mais baixo, gastam proporcionalmente com a sua renda mais contributos. Então, quando nós pensamos em aumentar o tamanho do Estado, em aumentar a quantidade de serviços públicos, em arranjarmos mais direitos, como as pessoas costumam chamar, a cada direito que você criar, a cada novo serviço público que você criar, você tem que se lembrar de que você vai estar tirando dinheiro das mãos dos pagadores de impostos. Esses pagadores de impostos, quem financia o governo, são ricos e pobres, classe média, normal. O problema é que o governo ele é mais pesado sobre quem ganha menos, porque proporcionalmente essas pessoas pagam mais impostos. Isso no Brasil, a consciência tributária não é uma coisa muito comum. A gente não vê isso sendo falado por aí e a gente não tem essa sensação. A gente vê as pessoas fazendo protesto na rua, dizendo, nenhum direito a menos. Tá bom, querido, mas você tem que saber que se o governo é uma entidade quebrada, que administra mal o dinheiro, que gasta mais do que arrecada e que normalmente vai ficar devendo, você tem que saber que você vai pegar das mãos de quem tem menos para financiar serviços públicos que são oferecidos a todos, a quem pode pagar e a quem não pode pagar. Essa é uma discussão difícil de se fazer no Brasil, porque a gente acha que tudo tem que ser público. Tudo é tão caro no Brasil que se você chegar em um posto de combustível, estudos mostram que cerca de 50% ou mais da gasolina produzida no Brasil por uma empresa controlada pelo governo, distribuída por uma empresa controlada pelo governo e entregue ao consumidor final até por uma empresa controlada pelo governo, uma sociedade de economia mista chamada Petrobras. A Petrobras, talvez a empresa mais assaltada da nossa história, mais roubada, mais vilipendiada da nossa história, vende gasolina no Brasil mais caro do que vende no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. E a gente precisa conseguir aprender a se indignar. Não é só se indignar porque o governo tem que nos dar isso ou aquilo, porque merecemos. Não! É porque nós pagamos. O preço do combustível, cerca de 50% é imposto. O governo é seu sócio na hora que você enche o tanque do seu carro. Você pede para colocar R$150, que é o que enche normalmente o tanque de um carro popular. Você colocou R$75 de gasolina. Outros 75 são recursos que vão para o governo ou para os governos. Você sabe que o governo no Brasil ele se divide em municipal, estadual e federal. Eu faço assim com a mão na vertical, mas eles são independentes e um governador não manda num prefeito. O presidente da República não manda num governador, em tese. Então, só que essa organização se dá assim. O prefeito, ele gere uma cidade. Você mora numa cidade. O governador, ele é o gestor do estado. As cidades estão inseridas no estado. O presidente da República é o gestor da nação inteira. E a capital do nosso país fica lá em Brasília. Só que mais de 50% do bolo tributário vai para Brasília. Não vai para o governador, não vai para o prefeito. A cidade precisa de tanta coisa, mas o dinheiro vai lá para Brasília.
Depois o dinheiro tem que voltar de Brasília via FPM, via FPE e via transferências voluntárias. A Constituição brasileira estabeleceu uma série de limites e travou uma série de mecanismos para que você aplique um mínimo em educação, um mínimo em saúde, que se transfira uma parte dos tributos para o Estado, transfira uma parte dos tributos para o município. Ora bolas, por que o dinheiro já não vai direto para o Estado? Por que o dinheiro não vai direto já para o município? As coisas são caras no Brasil porque nós temos uma estrutura para mandar em nós, porque o governo ele tem poder de polícia, ele tem poder coercitivo. Nós temos uma estrutura enorme bancada pelos nossos impostos, que a gente paga para nos dar ordens, que é sócia de cada produto ou serviço que nós compramos. Nesse tipo de vídeo, nesse tipo de explicação, a gente sempre cita um exemplo. Quanto custa um carro popular no Brasil? Hoje, o valor médio de um carro popular no Brasil, tem até carro aí na faixa dos 35 mil, mas na média, um carro popular no Brasil hoje custa mais de 40 mil reais. 40 mil reais você compra um carro 1.0, aí você tem o Up, você tem o Kwid, você tem carros de diversas marcas estrangeiras que fabricam aqui no Brasil, carros na faixa de 35 a 40 mil reais. Esse é um carro popular. O que é um carro popular nos Estados Unidos? Um carro popular nos Estados Unidos é o Corolla, por exemplo. O Corolla no Brasil é um sonho de consumo da classe média. E ele custa, no nosso país, acima de 90 mil reais. Tem Corollas que custam mais de 100 mil reais. Quanto custa nos Estados Unidos um Corolla zero? De 15 a 20 mil dólares. Ainda que você fizesse a conversão para o dólar cerca de R$ 3,00, R$ 3,20, se um Corolla custasse no Brasil 70 mil reais, fazendo a conversão, que nem é o certo fazer a conversão, você está pagando 2, 3 vezes mais no preço de um automóvel. Se você for comprar um brinquedo, você que tem filho, vai comprar um brinquedo numa loja, um brinquedo bonitinho, cerca de 70% do preço de um brinquedo é tributo, é tributação. O governo é sócio da brincadeira do seu filho. Então, o governo é o principal motivo porque tudo é tão caro no Brasil. O segundo motivo porque tudo é tão caro no Brasil é porque existe uma ineficiência muito grande de governos, uma infraestrutura muito ruim, infraestrutura de funcionamento, estradas, portos, aeroportos, hidrovias, dutos, essas coisas para funcionar grandes negócios. E tudo é caro também, porque se você bota um carro para rodar na rua, ela vai cair no buraco, vai estragar e você tem que ficar consertando. Então existe uma ineficiência tecnológica de infraestrutura, existe uma ineficiência dos negócios, porque nós temos legislações muito ruins. Nós temos legislação demais. O governo se mete demais na vida das pessoas e das empresas. Você tem que atender a tantos estatutos, você tem que atender a tanta regulamentação. Os contadores vão ganhando cada vez mais empregos, porque vai se criando cada vez mais obrigações para as pessoas e para as empresas. Vide aí o E-Social que está chegando daqui uns dias para encher o raio do saco do empresário e das pessoas que trabalham no serviço público. Então, essa ineficiência, às vezes parece que Frederick Taylor, um dos pais da administração científica, parece que ele ainda não chegou numa série de lugares. É tudo tão caótico, tão difícil de fazer. É por isso que as fintechs vêm conseguindo tanto sucesso. Elas simplificam a vida das pessoas. Você abre a conta com um celular, tira uma foto, bota o documento, foi, acabou a conta, resolvido. É por isso que os bancos estão fechando as agências. É por isso que uma série de setores avança, mas outros não avançam. Tudo é tão caro no Brasil porque nós temos uma indústria que não alcança todo o território nacional. Nós temos áreas no país que são mais industrializadas, outras menos, e nós somos campeões mundiais de venda de commodity. Nós somos um país que se caracteriza por vender commodity. Nós agregamos pouco valor aos produtos, nós não temos um parque industrial de ponta, então nós vendemos muito minério de ferro, placa de aço, celulose em bobina, celulose branqueada, nós vendemos suco de laranja, ilhas de excelência como a Embraer, por exemplo, que monta aviões aqui no Brasil, nós temos pouco.
Nós não temos uma indústria de software avançada, nós não temos uma indústria de design avançada, nós não somos uma referência mundial em engenharia, por exemplo. Outros países como a Índia, a China, estão muito na frente da gente, a Rússia, Estados Unidos, nem se fala, boa parte da Europa ocidental aí nem se fala. Mais um item, por que tudo é tão caro no Brasil? Tudo é caro no Brasil porque é caro contratar uma pessoa, é caro demitir uma pessoa. Nós chamamos isso de legislação trabalhista. A legislação trabalhista diz que você tem que gastar dinheiro para contratar uma pessoa, você tem que gastar um monte de dinheiro para demitir uma pessoa. Não quero que ninguém perca o emprego, nem eu quero perder, óbvio, mas precisa ser mais simples. A relação das pessoas, a relação de negócio das pessoas, a compra do tempo de alguém para que essa pessoa trabalhe na empresa, precisa ser mais fluido, mais rápido, mais simples. Recentemente o governo brasileiro fez algumas modificações na legislação trabalhista, tornando algumas questões mais simples. Veja que, por exemplo, tem lógica alguém tirar todo mês dinheiro para pagar um sindicato, pagar uma contribuição sindical, e uma vez por ano essa pessoa pagar um dia do salário para o sindicato? Tem lógica esse dinheiro nem ir para o sindicato, ele ir para as confederações, para as centrais sindicais, por exemplo, CUT, a força sindical, agora já tem até central sindical do serviço público. Tem lógica um negócio desses? Graças a Deus acabou a contribuição sindical obrigatória, mas como esses caras elegem muita gente, e tem deputados e tal, tem gente querendo mudar essa legislação e voltar a obrigar as pessoas a contribuir por uma coisa que muitas vezes elas nem gostam. Eu não contribuo, eu detesto sindicato, tenho pavor. Sindicato para me representar, eu não quero sindicato para me representar, não precisa disso. E normalmente o sindicato, as causas coletivas só enriquecem os seus líderes, os que são simplesmente contribuintes do negócio ficam pelo caminho. Tudo é tão caro no Brasil porque muita coisa não é produzida aqui. E na hora que você vai trazer um produto do exterior para vender aqui, você é taxado no nível 5 de velocidade do CREA. É caro trazer um produto do exterior para ser comercializado aqui. É muito caro. É muito caro no Brasil abrir uma empresa e é dificílimo fechar uma empresa. Dizem que é impossível fechar uma empresa. Tem muita gente que diz que você parou de usar um CNPJ, você deixa ele e acaba ficando de lado, porque é impossível fechar uma empresa. O ambiente de negócio precisa ser melhorado, a simplificação precisa chegar ao serviço público, serviços eletrônicos, serviços que dá para fazer pela internet, facilitar a vida das pessoas. Nós precisamos mudar aspectos sérios e graves da nossa cultura. Nós não confiamos no outro. Como nós não confiamos no outro, nós temos uma lei como a lei de licitações no Brasil. É impossível você fazer grandes obras hoje no Brasil. Você não faz. Veja os exemplos da Lava Jato. As pessoas vão criando tanta dificuldade que vai aparecer gente para vender facilidade. Tudo é muito caro no Brasil. Um iPhone custa 7 mil reais no Brasil. Não tem como um telefone custar 7 mil reais no Brasil. Era para custar 1.000 reais, 1.500 reais, 2.000 reais estourando. Mas as pessoas gastam milhares de reais para comprar um celular, para comprar um notebook. O notebook custa 3, 4, 5 mil reais de marca muito boa, de marcas excelentes, de nível mundial. Então, não tem sentido a gente pagar tanto imposto, não tem sentido a contribuição dos impostos nos produtos, como você vai ver no quadro aqui do lado, ser tão alta. Não tem sentido você comprar uma roupa e 40% dela sem imposto, 50% dela sem imposto. Não tem lógica, não tem sentido. Nós precisamos dar a nossa contribuição para simplificar o nosso país. Ou então, a gente nunca vai se desenvolver. Nós vamos ficar sempre reclamando que nós somos subdesenvolvidos, que nós somos coitadinhos, que o mundo é imperialista, que nos escraviza e tal. Mas a gente precisa dar nossa contribuição. Fazer negócios no Brasil precisa ficar um pouco mais simples, para que tudo fique um pouco mais barato. Ficando um pouco mais barato, nós criamos um mercado consumidor maior, uma classe média maior. Nos Estados Unidos, grande parte da população é classe média, grande parte da população investe na bolsa, tem previdência privada. Mas por quê? Comprar um produto é mais simples, você tem mais salário à sua disposição. Quando você tem mais salário à sua disposição, você gasta mais, você aquece a economia, você aquece o mercado. De toda forma, o governo vai arrecadar. Só que o pessoal prefere arrecadar tudo na fonte,
tudo sobre o consumo e sobre a renda das pessoas, tributamos pouco a propriedade e tributamos muito o consumo. Alguma coisa está muito errada por aí. Vamos dar a nossa contribuição. É isso aí.